11h51, depois de uma semana difícil, né? Uma semana violenta, infelizmente, com notícias ruins. A gente torce que tenhamos um bom fim de semana, um fim de semana de paz e de sossego, né? Nas notícias aqui na telinha e também na vida de todos nós, da nossa sociedade. E a gente vai abrir essa edição falando dos momentos de terror vividos por 3 mulheres em Vitória da Conquista ontem. Um homem armado fez 3 vítimas reféns e atirou em todas elas. As 3 foram baleadas. A Polícia Civil investiga o caso e o inquérito deve ser concluído em 10 dias. Uma das perguntas é: qual foi o motivo que fez esse bandido invadir a loja de celulares, fazer as 3 reféns e atirar nas 3, além de atingir também o dono da loja, que conseguiu fugir? As informações agora na reportagem de Gabriel Nascimento. Os primeiros passos de Natanael dentro da galeria foram gravados por câmeras de segurança. Armado e sem camisa, o criminoso parece atordoado. A gravação foi feita por volta do meio-dia desta quinta-feira. Era o início da situação com reféns no centro de Vitória da Conquista. A primeira vítima foi um dos sócios da loja. Ele foi baleado, mas conseguiu fugir. 3 mulheres ficaram na mira de um revólver durante horas. Do lado de fora, os relatos de quem escapou. Todo mundo abaixado, todo mundo com medo, muito tenso mesmo. Muita correria, a gente tem que fechar a loja. Inclusive a minha chefe está lá dentro. Este outro vídeo mostra o espaço onde as 3 mulheres foram mantidas reféns por Natanael dentro da loja de celulares, uma espécie de depósito. De acordo com a Polícia Civil, parte dos disparos contra as vítimas aconteceu aqui. Ele já entrou na loja atirando e quando ele conseguiu rendê-las, colocá-las em cárcere no depósito na parte superior da loja, ele continuou efetuando disparos. Então, além de serem vítimas aleatórias, das quais ele não tinha razão, né, para efetuar esses disparos, ele também, já com elas rendidas, efetuou disparos em regiões que são letais. Ele efetuou disparos no tórax das vítimas, de todas elas. Então, assim, é uma grande felicidade essas vítimas terem saído de lá com vida. Tudo feito de forma lúcida e cruel, segundo a etapa inicial da investigação. E nós podemos verificar que ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Inclusive, nós descobrimos só após a retirada das vítimas do local que ele não só atirou na entrada, mas também depois que elas já estavam subjugadas no cárcere, demonstrando assim, uma crueldade no ato. Acreditamos também que elas não vieram a óbito porque as munições acabaram. Então, a intenção dele era de matá-las, tanto é que atirou no tórax de todas. E o ato dele demorar a se entregar transformou isso num risco maior ainda às vítimas, porque foram quase 5 horas de negociações, elas feridas. Natanael já respondia por homicídio e tráfico de drogas. Estava em liberdade havia 6 meses, depois de cumprir parte da pena em regime fechado. Após a rendição, ele foi trazido para o Distrito Integrado de Segurança Pública. Daqui, seguiu para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista. No depoimento, o criminoso permaneceu calado. Um inquérito policial foi instaurado e deve ser concluído em 10 dias, diante da gravidade do caso. Ficará a cargo da Delegacia de Homicídios. Precisa saber se houve algum confronto anterior pelas redondezas da Salgado Filho, onde ele foi visto portando uma arma pela rua, se houve um eventual crime de mando e se ele pertence a alguma associação criminosa. Enquanto isso, no Hospital Geral de Vitória da Conquista, o drama das famílias. Letícia Moura passou por 2 cirurgias e foi transferida para a UTI. Franciele Viana está na sala de trauma, esperando pelo procedimento cirúrgico. Tayane Oliveira Dias, de 26 anos, está em estado gravíssimo, em coma induzido. Realidade difícil de ser enfrentada por um pai. Muita dor. Só que lá de cima, para nos confortar, meu amigo, porque não é fácil para mim. Não é fácil, não está sendo fácil. A única filha que eu tenho está numa situação dessa. É difícil, amigo, é difícil. Só Deus para confortar meu coração. Que triste, né, minha gente? E a gente está torcendo aqui que as 3 fiquem bem, né? Que se recuperem o mais rápido possível. Acho que é a torcida de todo mundo. Ontem, não só a Vitória da Conquista, a região inteira, esse foi um assunto de repercussão nacional. Todo mundo acompanhou isso com muita apreensão, né? E torcendo pelo desfecho, sem tragédia nessa situação. As 3 saíram com vida, estão internadas,
Duas, né, estão internadas na UTI. A gente está torcendo, mandando aqui energias positivas, fazendo preces, né, para que tudo termine bem, para que elas se recuperem o mais rápido possível e voltem ao convívio dos seus familiares e se curem, né, desse trauma. Então, segundo o doutor Marcos Vinícius, são 3 tentativas de homicídio. Ele atirou para matar, segundo o delegado, tendo em vista a região, né, em regiões letais. Atirou no tórax, além dos outros crimes, né, cárcere privado, porte de arma também. Enfim, a gente vai agora ao vivo à galeria onde tudo aconteceu, com o repórter Luan Ferreira. Ele vai conversar com o coronel Paulo Guimarães, que coordenou as negociações, né? A Polícia Militar fez essas negociações ontem e aí, no final, conseguiu, né, que o bandido se rendesse e as 3 vítimas foram retiradas com vida aí da galeria. A gente vai saber agora como é que foram essas negociações, né, Luan? Isso mesmo, Judson. Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. A gente está aqui do lado de fora da galeria com o coronel Paulo Guimarães, que esteve pessoalmente ontem aqui atuando nessas negociações para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Boa tarde, coronel. Um trabalho muito árduo ontem da Polícia Militar na negociação para retirar as vítimas daqui com vida, né? Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, né? Boa tarde, Júlio. Todo evento que envolve um gerenciamento, uma negociação, são eventos de extrema tensão, muito tenso. E imediatamente, quando nós comunicamos o fato ao Comando Geral da Corporação, foi disponibilizado todo o aparato do Batalhão de Operações Especiais, onde existem policiais militares capacitados, treinados para agirem quando existe um gerenciamento de crise, para negociar. Mas, graças a Deus, o pessoal estava de prontidão, pronto para poder embarcar na aeronave e deslocar imediatamente para cá. A preocupação do comando muito grande com a nossa situação, com a gerência que ocorreu aqui em Cota da Conquista. Mas, quando chegamos aqui, a equipe da Rondesp, que de imediato fez contato com o perpetrador, nas pessoas do tenente Maximiano e do cabo Guimarães, que agiram com excelência, diga-se de passagem, negociando todo o evento com o perpetrador, em um ambiente extremamente insalubre, apertado, um calor insuportável. Por quase 4 horas eles ficaram ali negociando com competência, acima de tudo, né? Gerenciando toda essa crise que ocorreu. E a gente tem que reconhecer os méritos dos nossos policiais militares, a capacidade que os policiais militares de Vitória da Conquista têm para agir em diversas situações, inclusive quando ocorre um gerenciamento de crise. Os policiais militares do BOP, do Batalhão de Operações Especiais, já estavam pousando aqui no aeroporto, quando os nossos policiais aqui, que pertencem à Rondesp, sob o comando do Major Igor, eles conseguiram fazer com que o perpetrador se rendesse e nós pudéssemos também prestar o atendimento imediato às vítimas e conduzi-las ao hospital. E, consequentemente, o perpetrador fosse conduzido para a delegacia de polícia. Comandante, vocês se prepararam para diversos cenários, né? A gente que esteve ao longo da tarde acompanhando várias companhias de vários pontos aqui da galeria, o Corpo de Bombeiros, vocês estavam preparados para várias situações. Olha só, quando existe uma situação dessa natureza, dada a complexidade, vários órgãos estiveram envolvidos, né? Nós temos aqui que dizer que, além da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o próprio SAMU, houve também até a própria interveniência aí do Sintrans, que ajudou o isolamento da área, o Companhia de Operações da CIP Sudoeste, né? A nossa CAESG também, de pronto imediato, temos policiais militares lá que são especialistas em negociação, no gerenciamento de crise. A Esquadrão Falcão também esteve envolvido aqui no sentido de fazer a escolta, batedor, para levar com maior celeridade as vítimas que estavam sendo conduzidas nas ambulâncias para os hospitais. Nós tivemos a presença aqui da própria Polícia Civil, os delegados Dr. Marcos, doutora Gabriela estiveram aqui presentes também, prepostos da OAB, especialistas na área de... Para gerenciar... da OAB estiveram aqui presentes também. Em síntese, né, nós
tivemos um apoio muito grande aqui, Direitos Humanos, desculpe, da OAB, Setor Específico de Direitos Humanos, para poder prestar o atendimento. Mas entendemos de que todo o aparato necessário estava pronto, mas a Polícia Militar, através dos policiais militares que estiveram negociando, foram bastante habilidosos, competentes, e aqui a gente tem que render parabenizar a iniciativa, o tratamento feito pelo Tenente Maximiliano e pelo Cabo Guimarães, quando conseguiu convencer o policial, o perpetrador, a se entregar. É isso, Coronel. Judson, a gente tem essa situação que exige muita paciência, por mais que a gente às vezes queira adiantar todo o processo, os policiais que estão envolvidos, eles buscam a melhor forma de atuar com a situação, que é uma situação de risco, não é? Exatamente, Luan. Os policiais têm a técnica, né? Eles são preparados para isso. Então, a situação ela é administrada pelos policiais e não adianta a gente querer, porque isso e aquilo. São os técnicos, né, que fazem o gerenciamento da crise, da situação e, como foi o caso, terminou, né, com as vítimas sendo socorridas e o bandido se rendendo. O Coronel Paulo está me ouvindo, Luan? Na escuta. Coronel, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Bahia Meio Dia. Antes de fazer uma pergunta ao senhor, eu queria mostrar algumas imagens que foram captadas por câmeras de segurança de alguns pontos do centro, né? A gente está vendo ali imagens que foram captadas na região da Ceasa, onde o criminoso, ele circula com uma arma na mão, sem camisa, inclusive ele passa, parece que ameaça, né? Um transeunte, uma pessoa que vai passando, ele vai correndo ali na região da Ceasa, com essa arma na mão, que foi visto por muita gente, inclusive captado aí, essas imagens foram captadas pelas câmeras de segurança. A pergunta é, o centro está bem policiado, por que esse indivíduo não foi abordado anteriormente pelos policiais que fazem as rondas, o policiamento no centro? Ô Judson, a Polícia Militar, assim que tomou conhecimento desse elemento armado que adentrou ao estabelecimento comercial, nós providenciamos imediatamente de local a local, fazer o isolamento para poder fazer a negociação e livrar as vítimas e conduzir a delegacia. Informações que nós obtivemos da esposa, inclusive desse perpetrador, é que ele esteve preso recentemente, por 8 anos ele passou preso, foi solto há cerca de 6 meses, faz uso de cocaína, inclusive usou cocaína na manhã desse dia, estava realmente fora sob efeito da substância, e aí quando ele chegou aqui no local, já totalmente sob efeito dessa substância entorpecente, ele estava realmente fora de si, falando coisas com coisas, e assim que a Polícia Militar teve conhecimento, ela deslocou para poder fazer a prisão desse elemento. Coronel, agora uma preocupação das pessoas em virem ao centro para continuar esse período de compras do Natal. O policiamento vai continuar reforçado? Claro, a Polícia Militar ela fez um programa de segurança dos festejos durante o período natalino. Então toda essa parte comercial, aqui não só no centro, mas na periferia também, ela está extremamente reforçada durante esse período que antecede, ou até mesmo durante o próprio período natalino em si. Então nós temos policiais militares espalhados aqui por todo esse centro da cidade, e também, como foi dito, como o Júlio perguntou também, assim que nós tomamos conhecimento, a gente deslocou imediatamente para poder fazer o isolamento e evitar que outras vítimas pudessem ser alcançadas ou atingidas por esse elemento. Tá certo, Coronel. Muito obrigado pela entrevista. Mais uma vez, parabéns pela atuação da Polícia Militar nesse fato aqui em Vitória da Conquista. A gente teve 3 vítimas aí que saíram vivas, estão passando por procedimentos no hospital. A gente reza para que elas saiam bem dessa situação e o policiamento continua no centro da cidade, Judson. Isso, Luan, né? Mandando todo mundo aí essa energia positiva para que as vítimas se recuperem, né? Além das 3 reféns, o dono da loja também que foi baleado, que todo mundo se recupere o mais rápido possível e que esse criminoso pague pelo que fez, de acordo com a lei e o devido processo legal.
Coronel Paulo, mais uma vez, obrigado pela participação, pela presença. Coronel Paulo, que esteve à frente ontem das negociações nessa situação muito tensa no centro de Vitória da Conquista, que deixou a cidade inteira tensa, né? Realmente foi uma tarde muito difícil, mas ainda bem que as negociações avançaram, o bandido se rendeu e as vítimas foram socorridas e retiradas com vida do local. Obrigado, Luan. Obrigado ao Coronel Paulo também. Agora, uma situação que chamou muita atenção também foi uma live feita pelo bandido e transmitida pelo aplicativo Instagram. Uma coisa absurda, muita gente nessa live entrando, escrevendo bobagem, o bandido lendo o que as pessoas estavam escrevendo, uma situação realmente inaceitável. Por isso que as Big Techs precisam ser regulamentadas no Brasil. A Polícia Militar fez a negociação, conseguiu finalizar a situação da melhor forma possível, mas uma coisa como essa, uma live, isso poderia ter colocado tudo a perder. Não é? Nós pedimos uma posição à Meta, que é a empresa que administra o Instagram. Por que essa live? E não foi uma live só, foram várias lives. Por que isso não foi derrubado pelo aplicativo? Uma situação de crime, uma pessoa sendo feita refém ali com um revólver na cabeça, as outras duas baleadas, o bandido mostrando as vítimas ali ensanguentadas, baleadas, e a rede social não fez nada para derrubar essa live, uma coisa absurda, inaceitável. A gente pediu uma posição à Meta, que é a responsável pelo Instagram, mas até o momento isso não foi enviado. Essa discussão de regulamentação das redes sociais das Big Techs é urgente no Brasil, para que coisas absurdas como essa, e não foi a primeira vez que aconteceu, e que isso realmente não volte a acontecer, porque é muito triste, é muito arriscado, poderia ter terminado numa tragédia, né? Por conta desse tipo de irresponsabilidade de uma rede social que permite uma transmissão como essa, com milhares de pessoas assistindo em tempo real. Vamos lá.